Vai voltar, na verdade, a falar sobre o projeto de anistia para os condenados pelos ataques do dia 8 de janeiro de 2023. A gente lembra que nessa semana a oposição vem fazendo articulações para avançar na tramitação do projeto lá na Câmara. E para falar mais desse assunto, eu converso agora com o deputado e líder da oposição na Câmara, o Zucco, que já está aqui comigo, o deputado, inclusive, ouvimos agora há pouco também a deputada Thalira, do PSOL, e agora abrimos aqui espaço para o outro lado para poder a gente conversar um pouco. A Basília Rodrigues também participa comigo aqui dessa entrevista. E eu já quero abrir aqui essa rodada de conversa, deputado, tentando entender do seu ponto de vista quais estratégias, né, que a oposição pretende adotar agora para poder passar dessa barreira aí de resistência do Hugo Mota, do presidente da Câmara, e tentar garantir o principal objetivo de vocês, que é o debate e a votação em plenário dessa proposta. Já há alguma estratégia para poder passar um pouco desse ponto, visto essa fala agora de Hugo Mota de que não vai ceder a pressão alguma? Débora, Basília, mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Na verdade, o Supremo é o povo e nós estamos demonstrando que já está maduro essa pauta para aprovação na Câmara Federal. Temos o apoio do Progressista, do Podemos, do PSD, do Republicanos, do PSDB, logicamente do PL, do Novo. Então, nós estamos falando de mais de 310 votos consolidados na Câmara. A gente já teria a assinatura prevista de todos os líderes. Infelizmente, né, o presidente da Câmara precisa ainda também criar esse ambiente interno político para que fosse pautado. Mas mudamos a estratégia, até para que haja um conforto maior do presidente Hugo Mota. Estamos coletando de forma individual também. Já está próximo de 180 assinaturas. Isso, a gente acredita que no início da semana já vamos atingir os 257 votos necessários para na quinta-feira a gente solicitar que seja pautado esse regime de urgência na outra semana. É importante salientar, nós estamos falando numa grande injustiça que está acontecendo. Eu tenho que relembrar sempre a quem nos assiste. Nós temos André do Rep, um traficante que foi solto, temos estupradores que são condenados a 8 anos, enquanto mães de família sem passagem nenhuma na polícia, pegando 12, 14, 16, 17 anos de cadeia. Eu dou o exemplo da Dalgisa, 65 anos, está presa numa cela 3x3 com 8 mulheres, sendo elas traficantes, homicidas e faccionadas. É justo? Lógico que não. Nós estamos politizando um tema que é necessário que seja debatido o mais rápido possível. Agora a Débora foi liberada, eu mesmo entrei com habeas corpus para que fosse liberado pessoas que estão precisando de cirurgia. Débora, Basília, pessoas que estão doentes no sistema prisional e não estão sendo atendidas. E eu lembro do caso do Clesão. Gente, ele tinha inclusive um pedido da PGR de uma prisão domiciliar. E ele veio a falecer dentro da Papuda. Nós não podemos ter mais casos nesse sentido. Já foi mais do que comprovado que essas pessoas não tinham nenhuma ligação com uma entidade, com uma instituição que visasse um golpe. São pessoas que, sim, têm que ser analisadas, a depredação ao patrimônio público, mas o MST fez pior, queimou, machucou policiais. Nós temos que tirar um pouco essa polarização esquerda-direita e temos que olhar essas pessoas que estão presas injustamente. Basília. Deputado, a ideia de anistia é ampla. O projeto trata do 8 de janeiro. Então, são todos os crimes ali imputados àqueles condenados pelos atos criminosos do 8 de janeiro. Então, a minha pergunta é, o senhor acha que seria interessante para a oposição que somente alguns crimes, não todos, fossem anistiados? Eu falo interessante da oposição, já que os senhores são os proponentes desse texto, porque eu começo a ouvir alguns integrantes da base aliada dizer, olha, a gente não vai anistiar, perdoar o crime de tentativa de golpe, mas se a discussão for sobre os outros tipos penais, né, as outras razões pelas quais essas pessoas foram condenadas, a gente abre para discussão. Poderia ser, então, assim, uma meia anistia? Basília, primeiro eu tenho que ser muito enfático e firme nos meus posicionamentos. Golpe aonde? Quem organizou o golpe? Qual a instituição?
Se houve golpe, teria que ter Exército, Marinha, Aeronáutica. Por que nenhum dos comandantes das forças estão indiciados? Porque não há nenhum golpe. Aquilo ali foi um grupo de pessoas, 1.500 pessoas que estavam lá no dia, que numa infelicidade, num erro, depredaram o patrimônio público. E não foi, logicamente, a maioria. Essas pessoas teriam que responder pelos que fizeram. No tocante a planejamentos que falaram, avalie essas pessoas, individualize a pena, tratar os desiguais com desigualdade. Nós estamos vendo ali um verdadeiro absurdo jurídico e dito por várias pessoas. Eu posso citar aqui o ministro Marco Aurélio, que disse que não era no STF que teria se tratado esse tipo de crime, né? O Bolsonaro não é mais presidente. Nós estamos agora, inclusive, com um pedido que o Hugo Mota aceitou para que seja suspendida essa ação que envolve o Ramagem, que é um parlamentar. Temos baseado na Constituição, no artigo 53. Então, Basília, eu não tenho como começar um diálogo quando se fala em golpe. Sinceramente, isso é uma forçação de barra, já dito por várias pessoas, inclusive integrantes do governo. Se tu for conversar com o ministro da Defesa, Múcio, ele falou, são baderneiros. Enfim, se trate como baderneiros. Se tu tens algumas pessoas que ventilaram alguma coisa, vai em cima dessas investigações, analise caso a caso, mas essas pessoas do Rio de Janeiro não participaram de golpe nenhum. Eu cito para vocês, até porque fui o presidente da CPI do MST, o Movimento Sem Terra, que fez a mesma coisa em 2007, em 2017, depredou, quebrou, machucou policiais, queimou ministérios. Não tem ninguém preso, nunca foram presos. Essas pessoas não têm antecedente criminal. Eu quero que vocês que nos assistem tirem um pouco a polarização de esquerda e direita. E olhem, não houve o devido processo legal, não houve a ampla defesa, não escutaram os advogados. Gente, que golpe é esse que no outro dia quem iria assumir? Alguém que estava na Disney? Eu tenho que comentar isso porque já está virando uma piada. Criaram todo um sentimento, logicamente que ficamos chateados com as imagens, é inadmissível o que foi visto, mas não se trata de um golpe de Estado. Se trata de uma ação mal organizada, no sentido de realmente chamar a atenção de pessoas que estavam infelizes ou descontentes com a eleição, erraram, mas tem que ser tratado nesse sentido. Não existe golpe algum, não existe nenhum envolvimento com instituição alguma, então nesse sentido a anistia é extremamente necessária. Já tivemos essa pauta, inclusive, em momentos anteriores, com pessoas que sequestraram carros fortes, com pessoas que assassinaram, e agora a esquerda, de forma engraçada, de forma até desumana, não está vendo que tem senhoras ali com 60, 70 anos que nunca tiveram antecedentes criminais. Temos donas de casa, professoras, tem um senhor que está em risco de vida e não estão levando em consideração. Então, eu não tenho dúvida que esta pauta, como eu disse anteriormente, está madura. Temos os votos do Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, e agora cabe aos presidentes entenderem que a gente representa o povo. Se temos a maioria na Câmara Federal, nós precisamos botar em pauta. Líder, para equilibrar aqui o tempo, até porque há pouco, né, Débora, a gente ouviu a Thalíria Petroni, então tem que ter, assim, essa paridade de espaço também. Mas eu não posso deixar de lhe perguntar sobre a pesquisa Datafolha que mostra o governo com uma melhora na desaprovação. Né? Continua alta a desaprovação do governo, mas não tão crítica como aferido em outras pesquisas, a exemplo da Quest, que foi divulgada nesta semana também. Como que se observa, então, esses novos dados do Datafolha, divulgados ontem à noite, hoje, que mostram reprovação por 49% e aprovação por 48% dos entrevistados? Então, está até mais fácil, dizem lideranças governistas, de reverter esse cenário negativo. Basília, no momento que tu tens um país com tantas dificuldades, com tantos temas a serem explorados, com uma inflação elevada, com uma cesta básica altíssima, preço da carne, da laranja, do café, enfim, tu dá a maior importância à publicidade. Hoje, se o nome do ministro mais importante é o Sidônio. Tu imagina, um marqueteiro hoje é a pessoa singular, é o exemplo de estratégia narrativa do governo.
Sinceramente, não é isso que as ruas estão falando, não é isso que as pesquisas locais toda semana estão falando. Nós temos em vários estados a demonstração não só da queda da popularidade, da desaprovação, como, fazendo um paralelo, os concorrentes a candidaturas para 26 já não aparecem mais na esfera da esquerda. Então, eu acredito, sim, que eles estão perdidos. É um governo que está tendo um problema muito sério em termos de gestão. São escândalos atrás de escândalos. Inclusive, já quero aqui falar, vamos ter um problema seríssimo envolvendo a COP30. Temos denúncias gravíssimas que estarão na tela de vocês nessa semana. E é isso. Toda semana é fácil fazer oposição. Eu gostaria de sempre enaltecer, e a oposição não é pela oposição. A oposição é para que a gestão seja melhor. Mas, infelizmente, a incompetência e a responsabilidade desse governo facilita o nosso trabalho. Obrigada, deputado. Eu quero muito agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade, então, de participar aqui conosco. Conversamos com o deputado e líder da oposição na Câmara, deputado Zucco. Até a próxima, deputado. Muito obrigada.